Vamos falar da equação da elipse. Primeiro aqui a gente tem a definição da elipse através de propriedades geométricas. E é o seguinte, a gente vai fixar dois pontos, F1 e F2 aqui no plano, no fundo do vídeo aqui. E vou dizer que eles distam de 2C, duas vezes C. O C é um número, 2C está aqui para facilitar nossas contas depois. Tá? Poderia ter colocado qualquer outra letra, mas vamos dizer o seguinte, tem um ponto médio aqui, esse pedacinho vale C, e aqui também vale C. Então a distância entre eles vai ser 2 vezes C. Eu vou pegar um outro número, pegar um Azinho maior que C. É o seguinte, o conjunto de todos os pontos do plano, aqui do fundo do vídeo, que satisfazem essa condição aqui, o que está escrito aqui? Eu pego um ponto P e a distância do ponto P até o foco 1 mais a distância do ponto P até o foco 2 vale 2A. Eu pego todos os pontos do plano que satisfazem isso. Então, se eu pegar outro ponto aqui, quero pegar um outro ponto do plano, um Q. E se a distância do ponto Q até F1 mais a distância do ponto Q até F2 for 2A, então estou falando de uma figura, isso vai fazer uma figura, e eu vou chamar isso de elipse. Tudo bem? Então, se eu pegar todos os pontos que satisfazem isso, a gente vai ter um desenho. Então, nesse caso, a figura que vai se formar é esta aqui, e a gente chama isso de elipse. Bom, o nosso objetivo aqui é escrever uma equação num sistema de coordenadas que dá esse desenho aí, que dá a elipse. Mas para isso, então, como que a gente vai fazer? Para isso, a gente vai ter que inserir um sistema de coordenadas aqui. Então, a gente sabe do sistema de coordenadas cartesianos. Então vamos fazer o seguinte, aqui, esse é só um exemplo do jeito que eu desenhei aqui, é um modelinho pra gente. Mas vou aproveitar aqui o desenho, né, já que eu coloquei o F1 e o F2 aqui, eles formaram um segmento que está na horizontal. Então vamos estender aqui, vou colocar o eixo X aqui do nosso sistema, passando por esse segmento. Então aqui vai ser meu eixo X. E eu vou pôr meu eixo Y aqui intersectando o eixo X nesse ponto médio entre os focos. Aqui vai chamar meu eixo Y, tudo bem? Vou descrever eixo Y também. Aqui ficou bom, né? Ficou bom nada, né? Mas tudo bem, agora tem o eixo Y aqui. Então vamos lá. E a gente fez de uma maneira que o centro, isso aqui vai ser chamado de centro, pessoal. Então aqui é os focos, F1 e F2 da nossa elipse. E esse aqui é o centro. E a gente colocou o sistema de coordenadas de tal forma que o centro fique na origem desse sistema de coordenadas. Bom, vamos olhar agora para o nosso enunciado e escrever algumas coisas aqui no sistema de coordenadas. A gente sabe que a distância entre os focos foram 2C, né? É 2C. E então esse pedacinho vale C. Então se eu adotei o sistema de coordenadas aqui, é a parte positiva do eixo X, e o C é positivo, é a distância entre os focos, né? Então aqui a coordenada vai ser C0. O X aqui está batendo no Czinho, esse pedacinho vale C. E aqui esse pedacinho também vale C, mas aqui é o lado, a orientação é negativa, né? Então, quando eu vou marcar aqui, eu vou marcar menos C0. Esse é o valor da posição aqui no X, no eixo X, né? Tem as coordenadas para o foco. Agora, o objetivo é descrever, né, eu pego um ponto qualquer, no caso aqui já tenho o ponto P, a gente descrever como que as coordenadas, né, do ponto P, x, y, se relacionam. Então a gente precisa escrever uma equação em termos de x e y para dizer, ó, esse ponto P com coordenadas tal está na equação porque ele satisfaz, está na equação, está na elipse porque ele satisfaz tal equação. Tá? E se o ponto satisfaz a equação, ele está na elipse. É isso que a gente vai fazer. A gente vai descrever todos os pontos dessa elipse usando esse sistema de coordenadas aqui que a gente inseriu dessa forma. Tudo bem? Para isso, a gente vai usar aqui a nossa propriedade, que diz que distância de um ponto genérico aqui da elipse P, por exemplo, a F1 mais a distância de PF2 é igual a 2A. Então vamos lá ver o que seria a distância de PF1 agora que a gente tem coordenadas aqui, né? Para o ponto, a gente tem coordenadas genéricas, então o P tem coordenadas x e y, o F1 tem coordenadas menos C0 e o F2 tem coordenadas C0. Então como que a gente descreve essa fórmula aqui usando coordenadas? Então, por exemplo, a distância de P a F1 vai ser o tamanho desse segmento aqui, F1P, ou do vetor F1P também. Então, como que a gente vai fazer isso? Isso aqui vai ser a norma do vetor F1P. Isso vai ser a mesma coisa aqui, né? Pega aqui a diferença das coordenadas, x, y, a coordenada do P, e a de F1 é menos C0. Então, escrevendo aqui com cuidado, isso aqui vai ser norma de x mais C, e y menos 0 é y. Tudo bem? E a gente pode tirar aqui também da norma, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente guarda esse pedacinho aqui. Vou escrever outro pedacinho aqui. Então aqui a gente tem distância de P a F2. Vai ser igual ao quê? Aqui vai ser igual ao tamanho desse segmento aqui. Ou desse vetorzinho. Então vou colocar aqui F2P.
E isso é igual a xy menos, agora tem que observar aqui o sinal, né? C0. E aí a gente tem que isso é igual a norma de x menos c e y. Isso aqui vai ser raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu só escrevi os elementos que aparecem aqui na forma separada. Vamos juntar isso aí e ver o que acontece. A gente acabou de calcular aqui a distância de PF1 e a distância de PF2. E a gente sabe que vale que a distância de PF1 mais a distância de PF2 vai ser igual a 2a. Então vamos só escrever aqui embaixo. Então a gente tem que raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado mais raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vale 2a. Essa é uma fórmula, uma equação, mas vamos melhorar ela fazendo o seguinte, a gente vai se livrar aqui dessas raízes aqui. Então eu vou isolar essa parcela aqui da esquerda da seguinte maneira, vamos reescrever a equação, tá? Eu vou colocar aqui isso equivalente a reescrever da seguinte forma. Então vai ficar raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual. Isso vai ser 2a menos raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente não vai desenvolver aqui dentro ainda. Agora a gente vai elevar ao quadrado dos dois lados. Então, aqui a gente tem, isso aqui vai ser equivalente a, se eu elevar isso ao quadrado e esse lado ao quadrado, o que a gente tem? Então a gente vai cortar aqui as raízes, né? Levar uma raiz ao quadrado, você vai pegar só o que está dentro da raiz. Então aqui vai ficar x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. E aqui a gente desenvolve, vai ficar 4a ao quadrado, menos 2 vezes, no caso aqui vai ficar 2 vezes 2a, vezes a raiz aqui de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. E mais, aqui eu vou levar ao quadrado, então eu já vou abrir, vai ficar x menos c, menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos ajeitar aqui, vamos desenvolver. Então o que a gente vai ter? Abrindo aqui as contas e eliminando o que dá para eliminar, a gente vai obter o seguinte. Bom, tem essa expressão aqui, eu eliminei o que estava mais evidente, mas ainda dá para melhorar um pouco mais. Tá vendo essas duas parcelas aqui? Eu consigo então somar menos 2xc aqui e eu vou obter aqui 4xc igual a 4a ao quadrado menos 4a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vou continuar ajeitando aqui. Então a gente vai ter vou deixar isolado aqui a raiz quadrada, então eu posso aqui dividir tudo por 4, né? Isso aqui vai sumir. Então eu vou ter aqui a expressão, eu vou isolar aqui que fique positivo. Então eu vou obter aqui que a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a xc, a quadrado menos xc. Vamos continuar nossa conta aqui. Vamos aplicar o mesmo método, vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Para eliminar essa raiz, a gente vai obter aqui, eu vou simbolizar aqui, elevando ao quadrado dos dois lados. A gente vai ter o seguinte, que vai ficar a ao quadrado, que eu já vou eliminar a raiz, então vai ficar x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então a ao quadrado está multiplicando tudo isso aqui. E desse outro lado, vai ficar a ao quadrado menos xc ao quadrado. Então, abrindo as contas, teremos, ajeitando mais um pouco. Bom, eu disse que eu ia simplificar aqui, mas acabou ficando maior. Mas vamos lá, vamos eliminar o que dá para eliminar. Essa parcela aqui eu posso cortar com essa aqui. Eu vou deixar o que é x quadrado junto com o que está com x quadrado. Vou deixar x e y de um lado, o que é o número do outro. Se a gente reescrever dessa forma, a gente obtém aqui, então eu vou ter ax aqui a quadrado, x quadrado, vai ficar menos c quadrado, x quadrado. Aqui é número, né? Então quero que fique do lado direito. Isso aqui com y ao quadrado, desse lado então eu vou ter a quarta, menos a quadrado, c quadrado. Vou colocar o que dá para colocar em evidência. Então a gente vai ter aqui, vou colocar a quadrado menos c quadrado, em parênteses, vezes x quadrado, mais a quadrado, y ao quadrado. E aqui eu posso colocar a quadrado, por exemplo, em evidência vai ficar a ao quadrado, vezes a ao quadrado, menos c ao quadrado. Bom, o a é maior que o c, então essa parcela aqui, ela é, a quadrado menos c quadrado é um número positivo, ele não é zero, tudo bem? E aqui, para ficar bonitinho a nossa forma no final, eu vou chamar isso aqui de b quadrado. Tá? Então aqui também tem b quadrado. Reescrevendo aqui com b quadrado, tá? Eu vou chamar aqui b quadrado é igual a quadrado menos c quadrado. Se a gente reescrever isso, vai ficar b quadrado x quadrado mais a quadrado y quadrado igual a quadrado b quadrado. Isso aqui é um número maior que zero. Não é nulo. Então eu posso multiplicar a minha equação toda, ou dividir por a quadrado b quadrado. Então vou multiplicar por 1
sobre a quadrado b quadrado dos dois lados, e eu vou obter o seguinte, então eu já vou multiplicar distribuindo, então aqui vai ficar b quadrado x quadrado sobre a quadrado b quadrado, mais a quadrado y quadrado sobre a quadrado b quadrado, isso aqui é igual a quadrado b quadrado sobre a quadrado b quadrado, e a gente obtém o seguinte, né, aqui você vai cortar, aqui vai cortar, e aqui vai cortar. E a gente tem, e vai ficar x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado. Isso é igual a 1 e b quadrado vale a quadrado menos c quadrado. Então a gente tem essas duas as formulazinhas aqui relacionando os coeficientes que aparecem na equação. E essa aqui é a nossa equação reduzida, a equação geral da elipse. Como resumir aqui o que a gente fez, então a gente tinha dois pontos, F1 e F2, e a gente colocou um sistema de coordenadas de tal forma que o eixo x passa pelo segmento formado aqui pelo F1 e F2 e o centro, desculpa, a origem do sistema de coordenadas fica aqui no centro da figura, que é exatamente o ponto médio entre o segmento formado pelo F1 e F2. Então a elipse é essa curva aqui, e se eu pegar um ponto que está na elipse, ele tem que satisfazer a propriedade de que a distância dele até F1 mais a distância dele até F2 vai ser constante igual a 2A. Então a gente era anunciado, e se ele satisfaz essa propriedade, uma vez que a gente tem o sistema de coordenadas, a gente deduziu a seguinte equação. Né? As coordenadas dele são x e y, então o ponto satisfaz aqui. X quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado é igual a 1, onde b quadrado é igual a quadrado menos c quadrado. Foi isso que a gente deduziu. A equação dessa forma, pessoal, nos permite que a gente faça esboços de uma elipse. Vamos olhar aqui alguns elementos importantes que estão aqui na nossa figura que a gente pode deduzir usando a equação, por exemplo. A gente observa aqui que a gente colocou o eixo aqui, o eixo x e o eixo y, e a nossa elipse toca o eixo y, por exemplo, em dois pontos. Aqui em cima e um aqui embaixo. A mesma coisa acontece com o eixo x, ela toca em dois pontos. Esses pontos vão ser chamados vértices da elipse. Qual é esse ponto aqui que ela toca, por exemplo? Vou chamar ele de V1, por exemplo. Quais são as coordenadas desse ponto? Eu consigo deduzir? Claro que sim. Veja bem, se eu tenho uma figura, eu tenho a equação aqui. A equação está aqui. Essa figura. Todo ponto que mora na figura satisfaz a equação. Quem são os pontos que moram ou que estão aqui no eixo x? Tá? Os pontos que estão no eixo x, então vamos escrever aqui. Pontos no eixo x. Os pontos que estão no eixo x são os pontos cuja coordenada y é igual a zero. Como a gente colocou os focos aqui no eixo x, as coordenadas deles ficaram aqui, por exemplo, foco 2 ficou C0 e aqui ficou F1 menos C0. Então eu quero a interseção dos pontos que estão na elipse e no eixo x ao mesmo tempo. Para fazer isso, vou escrever aqui interseção com o eixo x. Então a gente tem aqui que os pontos eles têm que satisfazer a equação x quadrado a quadrado mais y quadrado b quadrado igual a 1 e a equação y igual a zero. Então significa que eu vou substituir y igual a zero aqui em cima. Então a gente vai ter que isso aqui vai ficar x quadrado a quadrado mais zero igual a 1. Isso é a mesma coisa, vou simplificar aqui já, vai ficar x quadrado igual a quadrado. Extrai a raiz aqui, então eu vou obter que x é igual a ou menos a. Então eu tenho duas possibilidades para as coordenadas de x, uma vez que y é igual a zero. Vai ser a ou menos a. Então aqui a coordenada do V1 vai ser a0. E do V2, ele me deu duas possibilidades porque ele toca em dois lugares, né? Aqui e o simétrico aqui que vai ser menos a0, vou chamar de V2, por exemplo. De maneira completamente análoga, né, a gente faz para o eixo y, por exemplo. Aqui eu já vou substituir aqui, de vez de chamar de x, eu vou chamar de y. E mesma coisa, quem mora no eixo y aqui tem coordenadas x igual a zero, não y igual a zero. Então aqui vai ficar x igual a zero. E aqui eu estou preocupado com a interseção com o eixo y, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que aqui vai ficar x igual a zero e não y igual a zero. Então estou aproveitando aqui nossas continhas que já estavam escritas aqui. Então veja, agora eu vou substituir x igual a zero aqui, eu vou obter 0 mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Então isso conclui que o y quadrado é igual a b quadrado, o que implica que y vai ser b ou menos b. Então eu tenho que os pontos aqui são da forma, aqui vai ser b0, né? Desculpa, não b0, né? Eu estou no eixo y, então vai ser da forma 0b. E aqui vai ser da forma 0 menos b, são as coordenadas 0 menos b. Tem uma diferença, né? São 4 vértices, mas, por exemplo, outras nomenclaturas que a gente tem é o seguinte, para distinguir entre eles, né? Aqui seria o vértice que vai junto com o foco, assim, né? Eles formam um eixo aqui, esses dois pontos, então um segmento, eu vou chamar isso aqui de eixo maior. Deixa eu fazer em azul. Então esse aqui vai ser o eixo maior da minha elipse. Porque ele corresponde... A distância entre esses vértices é maior que a distância entre os outros dois vértices, né? Então aqui no caso o eixo maior está aqui, no eixo do x.
E o outro, então, vai ser o eixo menor. Então, aqui vai ser o eixo menor, que está aqui no eixo dos y. Da equação, a gente consegue extrair os seguintes elementos, né? Vértices que estão no eixo maior, vou colocar entre parênteses aqui, que às vezes, né, dependendo do exemplo do livro que você está lendo, vértice vai se referir sempre ao vértice só do eixo maior. Então a gente tem aqui as coordenadas mais ou menos A e 0 para o vértice do eixo maior, vértice do eixo menor a gente teve as coordenadas aqui 0 mais ou menos B. Então A e B aparecem na fórmula. E o C são os focos, tem coordenadas mais ou menos C e 0 aqui. E aqui tem a relação entre as três constantes, né? Se eu tenho B e A, eu consigo encontrar C, se eu tenho C e A, eu consigo encontrar B, se eu tenho C e B, eu consigo encontrar A. Então esses elementos aqui me ajudam a esboçar a elipse. Por exemplo, imagine que eu tenho a equação e não o desenho, né? Então eu poderia vir aqui, faço um sistema de coordenadas, x e y, sei as coordenadas do eixo maior, A e menos A, aqui é menos A, né? Menos A e A. E aqui eu vou marcar B e menos B, e eu já consigo esboçar aqui o meu desenho, né? Então a minha elipse vai ter essa forma. E para deixar ele um pouco mais completo, ou mais completo, eu coloco as coordenadas do foco. E marco aqui quem são os focos, né? No caso aqui, aqui é menos C e aqui vai C. Então aqui eu teria o que eu chamo de esboço dessa elipse. A gente construiu esta equação num caso específico, onde os focos a gente colocou no eixo x, e aí a gente obteve essa fórmula, e esse valor aqui A, ele é um valor maior que B, e ele também vai ser maior que C. Né? Isso foi escolhido desde o início, mas ele vai ser maior do que B. E talvez você já tenha se deparado com alguns exemplos que a equação está dessa forma, mas quem está debaixo aqui do y é maior que o do A. Esse modelo de equação representa duas possíveis situações para a elipse. Uma delas a gente representou aqui, quando os focos estão no eixo x, o eixo maior vai estar no eixo x, e o eixo menor vai estar no eixo y, então ela é achatada, ela é alongada em relação ao eixo x. Mas existe uma outra situação em que a gente pode colocar os focos nossos estavam dispostos no eixo y, por exemplo. A gente poderia estar na seguinte situação, os focos estariam de modo vertical, dispostos de maneira vertical aqui, colocava o eixo y passando pelos focos, e o eixo x aqui passando pelo ponto médio entre os focos, de tal modo que a origem do nosso sistema de coordenadas seja o centro da elipse. E então a gente teria uma figura, só que agora ela estaria alongada em torno aqui né, ao longo do eixo y, e usando a mesma definição, por exemplo, para a elipse, supondo que eu pego qualquer ponto que está na elipse, a distância de P f1 mais a distância de Pf2 vai ser constante igual a 2a, então usando a mesma terminologia, a gente vai obter uma equação do tipo x ao quadrado sobre, aqui eu vou colocar b quadrado mais y quadrado sobre a quadrado igual a 1, onde a relação é a mesma, tá? B quadrado é igual a quadrado menos c quadrado, supondo que a gente usou aqui também as coordenadas, aqui vai ficar 0 menos c, e aqui vai ficar 0, c. Então, fazendo a mesma forma, né, as mesmas contas, só que agora com essas coordenadas, a gente obtém uma equação da mesma maneira, só que, então, muitos livros fazem essa mesma terminologia e gostam de chamar o A, né, vai ser o valor maior entre essas três constantes aqui. E se você repetir todo o processo e chamar a quadrado menos c quadrado de b quadrado também, você vai obter uma fórmula parecida com a fórmula anterior, só que aqui você tem que só analisar o que vai ser o eixo maior e o eixo menor, porque aí as coordenadas dos vértices vão ser diferentes, né? Então, só comparando, se aqui as coordenadas dos vértices no eixo maior vão ser, agora vão ser 0 mais ou menos A. E no eixo menor vão ser mais ou menos B e 0. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns exemplos numéricos aqui, colocando esses elementos, esboçando a elipse em algumas situações.